Tem coisa que a gente só acredita depois que o coração para. E naquele dia, o dele parou 2 vezes. Uma de raiva, outra de arrependimento. Era só para ser mais uma cobrança, mais um despejo, mais uma assinatura gelada de contrato. Mas quando ele empurrou a porta daquela kitnet fedendo a mofo e tristeza, ele viu. A mulher estava ali, sentada no chão, costurando com a linha da própria dor. Literalmente, as mãos tremiam, inchadas. Os dedos estavam esfolados, pingando sangue, e ainda assim ela não parava. Uma agulha na mão direita, um pano velho na esquerda e um ponto atrás do outro, feito máquina. Costura sobre costura, dor sobre dor, como se aquilo fosse o único laço que ainda segurava o mundo dela inteiro. "Boa tarde", ele disse seco, mas ela nem respondeu. Só olhou rápido, como quem pede desculpa por estar viva, e voltou para o pano. "A senhora sabe por que eu tô aqui, né?" Ele seguiu. Ela assentiu. Mas os olhos não encontraram os dele. Foi aí que ele notou. O pano que ela costurava era uma fralda. Uma fraldinha infantil, já suja, desfiada, maltrapilha. Ela estava costurando para não jogar fora. Costurando para usar de novo. Costurando porque não tinha escolha. E no canto do colchão encardido um choro baixinho. Um bebê, magro, vermelho, coberto com uma camiseta de time como cobertor. O milionário pigarreou, endureceu o olhar, tirou da pasta o aviso de despejo. "Dona Vera, já são 3 meses. Eu tenho pena, mas..." "Não tenha não, não quero sua pena." Ela respondeu sem levantar os olhos, e seguiu costurando. O som da agulha rasgando o tecido se misturava com o silêncio dele. "Pena eu dou para quem merece, mas a senhora teve tempo." Ela enfim parou, limpou os dedos no próprio avental. E pela primeira vez, olhou nos olhos dele. "O senhor já chorou costurando com sangue?" Ela perguntou. Aquilo gelou a espinha dele. Porque não foi uma pergunta, foi uma sentença. Ele não sabia o que dizer, mas algo dentro dele tremeu. Como se aquela mulher pobre, suja, com cheiro de leite talhado, tivesse visto uma parte dele que ele mesmo ignorava. E então, ele viu. No canto da sala, um diploma, amarelado, emoldurado com fita crepe. Formada em Design de Moda, Universidade Estadual de São Paulo. Foi nesse instante que ele entendeu. A mulher que ele ia despejar já tinha vestido gente importante, já tinha sonhado, já tinha voado, e agora costurava fraldas sujas com os dedos sangrando para não perder o único teto que lhe restava. O coração dele bateu diferente, mas ainda não sabia o que fazer com aquilo, e foi então que o bebê tossiu, uma tosse feia, profunda, como de adulto. Ela correu, pegou o menino no colo e o balançou, tentando acalmar. A cabeça da criança caiu de lado, mole. "Ele tá com febre?" ele perguntou. Ela não respondeu. Ele se aproximou, encostou os dedos na testa do menino e teve uma surpresa. Isso aqui é queimadura?" "Foi o ferro", ela respondeu baixinho. "Eu tentei costurar mais rápido, mas ele tropeçou no fio. Caiu." O milionário ficou em choque, mas foi o que ela disse logo depois, que parou o coração dele pela segunda vez. "Pode tirar o aluguel, moço, mas deixa ele aqui. O que é meu, pode levar, mas o que é dele, não toca." E ali, com os olhos dela tremendo e a linha ainda pingando sangue, ele entendeu que aquela história não era só de dívida, era de alma, era de memória, era de algo que ele próprio tinha enterrado lá atrás, e que agora ressurgia costurado nas mãos de uma estranha. Mas ele ainda ia tentar ignorar, ainda ia fingir que era só mais um caso. Mal sabia ele que ela tinha algo que pertencia ao passado dele, e que custaria muito mais do que qualquer aluguel. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve, senão vai perder o resto desse causo. Porque essa história aqui, meu filho, tá só começando. Dizem que quem não paga, perde. Mas tem coisa que mesmo pagando, nunca se recupera.
E naquela tarde cinzenta, onde o céu parecia preso por um fio de linha prestes a arrebentar, o milionário ficou parado na porta, segurando um papel que valia mais que aquela casa inteira. Mas, ao mesmo tempo, não valia nada diante do que ele estava sentindo. Ele tentou sair, juro que tentou, mas alguma coisa puxava ele de volta. Não era pena, era reconhecimento. Dona Vera largou a fralda que costurava e foi lavar o sangue da mão. O tanque era de cimento rachado no meio e o sabão parecia um toco de vela. "Tá tudo bem, moço. Eu sei que o senhor só está fazendo o trabalho", ela disse sem olhar para ele. Ele não respondeu. Ficou observando os detalhes. O chão de cimento queimado tinha marcas pequenas, de pé descalço. A parede era forrada com jornal e uma manchete antiga dizia: "Nova grife brasileira brilha na Europa". Ele franziu a testa. Olhou para o diploma de novo. Universidade Estadual de São Paulo. Era a mesma onde a ex-mulher dele tinha estudado. Aliás, o sobrenome da Dona Vera também chamou atenção. Moretti. Era um nome que ele já tinha visto antes. Talvez num rótulo de roupa, talvez num desfile, talvez em casa. Mas ele sacudiu a cabeça. Não queria misturar as coisas. Negócio é negócio. Sentimento só atrasa. Seu marido não pode ajudar, não? Ele perguntou para quebrar o silêncio. Ela enxugou a mão na saia, virou de costas e disse: "Foi embora quando soube que o bebê teria problema no pulmão. Disse que não aguentava ver criança doente, mas aguentava me ver assim." Ele engoliu seco. O bebê tossiu de novo. "Tem posto de saúde aqui perto?" Ele quis saber, tentando parecer sóbrio, neutro. "Tem, mas só atende emergência. E febre não é emergência. Não para eles", respondeu ela, já acostumada com a indiferença dos sistemas. Foi quando ele viu, sobre a mesa, um caderno velho, com capa rasgada e manchas de café. Nele, croques, rascunhos de roupa, modelos de vestido, ideias soltas. Ele reconheceu um. Era idêntico a um vestido que ele tinha visto numa festa de gala há anos. "Isso aqui é seu?" Ele perguntou já com outra voz. Ela olhou com certa vergonha. "Era. Eu desenhava quando ainda acreditava que dava para viver disso. Hoje em dia é só um passatempo de fome." Ele não sabia mais onde pisar, porque cada canto daquela kitnet revelava mais do que ele esperava ver. "Você já trabalhou com alguma marca?" Ele se traiu, chamando ela de você. Ela sorriu, um riso triste. "Já. Mas nunca assinei nada. Fui costureira de luxo, invisível. Fui o dedo por trás do aplauso." E completou: "Mas depois que engravidei, não teve mais convite, só cobrança." O coração dele disparou, porque aquele vestido, o tal modelo do croquis, quem tinha desfilado com ele naquela noite chique, era a esposa dele. Ali, de repente, uma linha invisível costurou o passado e presente no peito dele. Mas ele não contou. Engoliu o espanto e disfarçou. "Eu vou ver o que posso fazer. Volto amanhã." Mentiu. "Não precisa. O senhor já fez o que tinha que fazer", respondeu ela, sentando de novo, com o bebê no colo, que agora dormia com a boca entreaberta e o som de chiado no peito. Ele saiu, mas parou na esquina. Fechou os olhos e, pela primeira vez, lembrou de uma noite de muitos anos atrás, quando chegou em casa e viu a mulher dele chorando, rasgando um croque. "Isso aqui não é meu, é dela. Ela que merece", tinha dito, jogando o papel fora. Só agora ele entendia. Só agora ele via. Talvez a mulher que ele despejaria fosse a mesma que, no passado, vestiu a mulher que o abandonou. E talvez aquele bebê fosse o último ponto da história que ele achava que tinha acabado. O milionário voltou para o carro com a alma mais pesada que a pasta. Entrou, bateu a porta, ligou o ar-condicionado no máximo, como se isso fosse apagar o calor da vergonha que queimava por dentro. "É só mais uma. É só mais uma." Repetia para si mesmo, como mantra de homem que quer se convencer de que ainda tem controle sobre a própria consciência. Mas o problema da verdade é que ela não precisa gritar para machucar. Ela só precisa sussurrar.
E naquela noite, o sussurro era o som da agulha costurando fraldas manchadas de sangue. Chegou em casa, apartamento de luxo, cobertura com vista para o centro, silêncio caro, tapete importado, taça de cristal esperando no aparador. Mas a cabeça dele não estava ali. Na mesa de vidro, o jantar preparado pela empregada. Nem tocou. No espelho do lavabo, o rosto dele refletia uma inquietação que nem ele reconhecia mais. Vera Moretti, disse em voz alta, encarando o próprio reflexo. Era um nome que voltava com gosto de coisa antiga. Abriu o computador, digitou, pesquisou. Vera Moretti, designer Vera Moretti, desfile Milão 2012 Vera Moretti, desaparecimento. E então, uma foto. Ele reconheceu. Ela estava lá, anos mais nova, sorrindo ao lado de 3 modelos com vestidos idênticos ao croque que ele tinha visto naquela tarde. Era ela, a mesma mulher, mas com luz nos olhos e dignidade na postura. Mais abaixo, uma nota de rodapé. Vera Moretti desapareceu do cenário da moda após acusação de plágio por parte de uma grande marca nacional. Nunca comprovado, o caso foi abafado pela mídia. O sangue dele gelou, porque ele sabia exatamente quem era o dono daquela marca. Ele mesmo. Não pode ser, murmurou. Lembrou de uma época em que sua empresa precisava crescer, mostrar poder, e um nome surgiu como Ajuda Criativa. Um nome feminino, talentoso, mas sem contrato, sem registro, tudo por debaixo dos panos. E agora, os mesmos panos eram fraldas costuradas com sangue. Ele fechou o notebook com raiva, como se quisesse apagar o que viu, mas a agulha continuava. Tic, 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 na cabeça dele. Resolveu sair, pegou a chave do carro e foi até um bar. Whisky, fumaça, música baixa, gente importante fingindo que tá bem. Boa noite, senhor Antônio, disse o garçom puxando a cadeira. Ele não respondeu, sentou, pediu o de sempre. Do outro lado do salão, um grupo de empresários ria alto. Um deles levantou a taça e gritou: "Aos donos do Brasil, aos que não pedem desculpa!" Ele sorriu amarelo, porque agora ele queria pedir desculpa, mas nem sabia por onde começar. Foi quando o garçom trouxe a bebida e disse meio tímido: "Desculpa perguntar, doutor, mas o senhor conhece uma moça chamada Vera Moretti?" Ele congelou. "Por quê?" "Porque ela me salvou anos atrás. Eu era costureiro numa oficina. Ela me ensinou tudo, me deu comida. Quando ela sumiu, a gente achou que tinha morrido." O milionário sentiu um nó na garganta. "Ela tá viva?" perguntou o garçom com esperança. "Tá, mas não como antes." O garçom abaixou os olhos emocionado. "Ela dizia que costurar é a forma de gritar sem fazer barulho, e que um dia o mundo ia ouvir." Naquela noite, ele não dormiu. Deitou, rolou, levantou. E ao amanhecer, enquanto o céu ainda bocejava, ele tomou a decisão: voltar lá. Mas quando chegou, a porta estava entreaberta. Bateu, ninguém respondeu. Entrou e encontrou o pano no chão, o bebê sozinho no colchão e um bilhete escrito à mão. "Fui tentar, uma última vez, mas se não der certo, leva ele para alguém que tenha coragem, porque eu tô cansada de não ser vista." O coração dele desabou, porque agora ele não era mais um cobrador, era um devedor. Dizem que a gente não pode costurar o passado, mas e quando ele já vem bordado na alma da gente, feito cicatriz que nunca fechou direito? O milionário entrou naquela kitnet pela segunda vez, mas agora com outro olhar. Nada mais de contrato, de aviso, de pasta. Agora era só ele e um bebê doente no colchão. A criança dormia, mas com o peito ofegante, como se cada suspiro fosse um esforço de guerra. Ao lado, uma sacola plástica com uma mamadeira improvisada e 2 potes de farinha. O bilhete dela ainda tremia na mão dele. "Se não der certo, leva ele para alguém que tenha coragem." Ele ficou parado ali, imóvel, como se o tempo estivesse prestes a costurar de volta um erro de décadas.
e o nome dela martelava em sua mente como sineta de igreja antes da confissão. Vera Moretti. Pegou o celular. Ligou para a secretária. Me arruma tudo que tiver no arquivo da Moretti. Sim, a designer. Quero contratos, esboços, reuniões antigas, tudo. A voz do outro lado hesitou. Senhor Antônio, não sei se isso é prudente. O senhor sabe que... Agora eu quero saber de tudo. Porque talvez eu tenha assinado a destruição de alguém. E nem vi. Desligou. Olhou o bebê de novo. Ei, campeão, aguenta firme. A costureira ainda vai voltar. E quando voltar, vai ser diferente. Mas no fundo, ele não sabia se acreditava nisso. Saindo do barraco, passou por uma vizinha. Velha, encurvada, varrendo a calçada com mais raiva que vassoura. Ela saiu chorando, com um paninho na mão. Disse que ia atrás do tal concurso de costura na ONG da Sé, que era a última chance de mostrar que ainda existia, disse a senhora sem ser perguntada. A senhora sabe onde fica isso? Sei, mas duvido que deixem ela entrar. Lá é só para a aluna indicada. E ela é só mais uma sombra. Ele anotou o endereço e correu. Enquanto dirigia pelas ruas do centro, lembrava da história daquela mulher que agora crescia como erva daninha dentro dele. Cada esquina parecia trazer uma memória abafada. Uma reunião onde alguém disse que ela era boa demais para ser só costureira. Um desfile onde os aplausos foram roubados. E aquela noite, aquela maldita noite em que ele viu o croquis dela nas mãos da própria esposa. Esse modelo é lindo. De onde tirou? Ele tinha perguntado. De uma menina. Peguei de inspiração. Ela respondeu com um sorriso que agora doía. Ele nunca mais tocou no assunto. Até agora. Chegando na tal ONG, viu um grupo de mulheres do lado de fora. Algumas com caixas de tecido, outras com fichas nas mãos. Vera não estava ali. Entrou, se apresentou. O coordenador quase caiu da cadeira ao ver o nome dele. Doutor Antônio, o senhor aqui precisa de algo? Uma mulher entrou aqui hoje, Vera Moretti. Entrou? Entrou, mas foi dispensada. Não tinha indicação. E o regulamento é claro. Onde ela está agora? Disse que ia para o viaduto, onde os outros se reúnem para tentar vender as peças. Disse que ia tentar pela última vez. O coração dele bateu forte, porque aquela frase, tentar pela última vez, tinha um som perigoso. Voltou para o carro, acelerou. Desceu embaixo do viaduto da Glicério, onde barracas improvisadas vendiam de tudo. Marmita, pano de prato, boneca de fuxico, máscara descartável. Ali, entre fumaça e buzina, ele viu. Ela, sentada numa caixa de feira com a agulha na mão, costurando. Mas não era pano, era um papelão. Ela desenhava costuras imaginárias, como se a realidade tivesse sumido e só sobrasse memória. Vera, ele chamou. Ela levantou os olhos, arregalou. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou assustada. Ele se ajoelhou. Sim, o homem que pisava tapete de R$ 5.000 ajoelhou na calçada. Eu vim te pedir perdão e te contar uma coisa que talvez você já saiba. Ela abaixou a cabeça e respondeu, se for sobre o vestido, eu sabia, sempre soube. Ele segurou a mão dela e viu que ainda sangrava. Mas tem mais coisa, Vera. Tem algo que nem você sabe. Algo sobre seu filho que pode mudar tudo. Ela franziu o senho. O que o senhor está dizendo? Ele engoliu seco, porque naquela hora ele não sabia como dizer o que estava prestes a explodir. Mas o que ele descobriu no bilhete da ex-mulher, horas antes, dizia tudo. Se você ver uma mulher chamada Vera com uma criança no colo, saiba que o sangue que ela costura talvez também seja seu. O que será que aconteceu entre o milionário Vera e essa ex-esposa fantasma? Tem gente que acredita mais em carimbo do que em lágrima. E quando o milionário decidiu correr atrás da verdade, o que ele encontrou foi uma muralha de papéis, protocolos e gente vestida de terno com alma amarrada. Naquela manhã, com o bilhete da ex-mulher ainda queimando no bolso, ele entrou na sua própria empresa, mas dessa vez não como chefe, e sim como réu da própria consciência. Chamou a advogada de confiança.
Preciso abrir um processo, rever contratos antigos, verificar se houve fraude, roubo de autoria e se a assinatura de Vera Moretti foi apagada. Ela arregalou os olhos. Antônio, isso é perigoso. Você está falando de reabrir um caso morto. Um escândalo de mais de 10 anos atrás. Ele olhou firme. Então vamos desenterrar o defunto, porque ele ainda respira nos becos dessa cidade. Ela respirou fundo. Você sabe o que isso pode causar? Seu nome pode ir para o lixo. A imprensa vai massacrar. E se descobrirem que você sabia e calou, eu calei. E agora vou gritar. A mulher fechou a pasta. Tá bom, mas se prepare, porque a justiça tem sono leve, mas quando acorda, morde. Enquanto isso, Vera estava sentada no banco de uma UBS. O filho nos braços, ainda com febre. Na ficha, escreveram com letra torta, quadro gripal, orientado a hidratar. Ela chorava calada, porque a dor já tinha virado rotina. Foi então que o celular dela tocou. É a senhora Vera Moretti, disse a voz do outro lado. Sou. Aqui é do Departamento de Registro de Propriedade Intelectual. O nome da senhora apareceu numa notificação vinda da empresa AL Tecidos, um pedido de reavaliação de autoria. Ela ficou em silêncio. A senhora teria como comparecer amanhã para dar seu depoimento? Vera quase não acreditava. É uma brincadeira? Não, senhora. O documento foi assinado pelo próprio presidente da empresa, Antônio Leal. Ela desligou. Tremia, olhou para o filho e, pela primeira vez em anos, sorriu com medo. No dia seguinte ela foi. Chegando lá, o segurança barrou na porta. Identidade? Vera Moretti. Nome não consta na lista de acesso. Ela mostrou o papel. O segurança foi até a recepção. Ligou. Conferiu. Voltou desconfiado. Acompanhe-me. Subiu. Ao entrar na sala de reunião, uma mesa de 12 lugares, e todos ocupados, advogados, diretores, um representante do Ministério Público. E no centro, Antônio. Ela entrou devagar, sentou, e ninguém a cumprimentou. Uma mulher engravatada começou. Senhora Vera, estamos aqui para esclarecer que seu nome foi envolvido num processo antigo, relacionado ao uso de croquis. A empresa AL Tecidos, na época, não reconheceu sua autoria, mas novas informações vieram à tona. Ela assentiu, mas tremia. A senhora confirma que os desenhos são seus? Sim, são, disse com a voz embargada. Um dos diretores, impaciente, murmurou. Isso vai dar confusão. Antônio bateu na mesa. Se der confusão, que dê, mas com verdade. A gente vive num país onde costureira é chamada de tia da barra e estilista rica é chamada de visionária. Tá errado, e eu fui cúmplice disso. Silêncio. Quero que o nome dela seja reconhecido. Oficialmente, retroativamente, com direito autoral, com tudo. Um dos advogados cochichou. Você tá louco. Isso pode reabrir processo, gerar indenização, virar manchete. Então que vire. Porque a manchete que me interessa é ver essa mulher de pé de novo. Vera chorava calada, mas foi o que veio depois, que fez a sala estremecer. Um outro advogado, jovem, levantou. E sobre o bilhete da ex-mulher, o senhor pretende levar isso adiante? Todos olharam para Antônio. Ele fechou os olhos, respirou fundo e disse, se o que ela escreveu for verdade, aquele bebê é meu. O ar sumiu da sala. Vera se levantou em choque. Como assim? Ele encarou. Você lembra da noite em que te roubaram o croquis? Lembra do evento que você faltou porque passou mal? Ela assentiu. Minha ex estava grávida na época, disse que perdeu. Mas o bilhete diz o contrário. Diz que o filho foi entregue para você. Vera cambaleou. Você está dizendo que o meu filho pode ser nosso. E ali, no meio de uma sala onde só existiam cifras e cláusulas, tem dor que é tão antiga que, quando volta, a gente reconhece pelo cheiro. E naquela noite, depois da reunião que virou terremoto, Vera voltou para a kitnet com o filho nos braços e o mundo nas costas. O bebê dormia, ofegante, como se o sono lutasse contra a própria vida. Ela colocou ele no colchão, sentou no chão.
e chorou. Mas não era aquele choro escandaloso de novela. Era um choro miúdo, abafado. O tipo de choro que só costureira entende, que entra pela agulha e escorre pelo pano. Na mente dela, tudo voltava em pedaços. A gravidez, o sumiço da amiga que prometeu ajuda, o hospital que não explicou direito, a confusão de papéis e aquele bebê que apareceu nos braços de uma mulher dizendo: "É seu, ele precisa de você." Ela nunca perguntou, nunca teve coragem. Criou o menino como se fosse dela, porque o peito pedia, mas o coração sempre teve um ponto solto. Agora, esse ponto se abria e não dava mais para costurar. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo, mas não levantou. Ficou ali, olhando para o teto branco da cobertura como se buscasse alguma explicação pintada na massa corrida. Ele tinha tudo, mas tudo já não fazia sentido. A mulher tinha ido embora. O filho talvez nunca fosse seu, ou talvez fosse, e uma costureira que ele quase despejou agora era o centro do universo dele. Levantou, pegou o carro, foi até a casa dela. Quando chegou, bateu, esperou, nada. Empurrou a porta devagar e encontrou o bebê sozinho, de novo, mas Vera não estava ali. No chão, um bilhete, escrito com letra tremida. "Não quero ser mistério nem caridade. Só quero silêncio. Fui embora antes que alguém tente me costurar de novo com linha de mentira." O coração dele disparou. Pegou o bilhete, correu para os vizinhos. "A senhora viu para onde ela foi?" perguntou a senhora do varal. "Saiu com uma sacola. Disse que ia sumir, que ninguém procura quem já foi costurada demais." Ele olhou para o bebê. "E agora, menino? O que a gente faz com um passado que bateu a porta e fugiu pela janela?" Na mesma hora, pegou o celular. Ligou para todos os hospitais, todas as clínicas, todos os lugares onde alguém podia desaparecer. Nada. Voltou para a empresa, mandou convocar o setor de jurídico. "Acham ela. Agora. Usa tudo. Banco de dados, assistente social, câmera da cidade, o que for. Mas acha." Um dos diretores, cínico, resmungou. "Por quê? Vai assumir o filho agora? Vai montar uma creche no escritório?" Foi ali que o milionário explodiu. "Esse menino talvez seja a única coisa limpa que sobrou da minha história. E se eu tiver a chance de consertar o que fiz com ela, vou fazer, nem que me custe tudo." Silêncio. Todos saíram. Sozinho na sala, ele olhou para o croquis antigo que mandou emoldurar naquela manhã. O mesmo que um dia rasgou. Agora estava ali, pendurado na parede. Assinado Vera Moretti, 2011. De repente, o telefone tocou. Era a advogada. "Achamos ela?" "Onde?" "Na estação do Brás." Estava sentada no chão com a sacola no colo, olhando para o vazio. Um policial achou estranho e nos avisou. Ele correu. Chegando lá, encontrou Vera deitada num banco, com os olhos fechados, as mãos sujas de linha vermelha e a cabeça encostada numa sacola de pano. Ela abriu os olhos ao sentir o cheiro do perfume dele. "Por que veio?" "Porque você não vai sumir." "Não de novo, nem sozinha." Ela começou a chorar. "Eu tô cansada, cansada de ser ponto invisível na roupa dos outros." Ele se ajoelhou mais uma vez. "Então agora você vai ser etiqueta, nome, marca, tudo que já era, mas ninguém deixou ser." Ela desabou nos braços dele e pela primeira vez chorou alto. E o bebê estava nos braços da vizinha. Mas agora tinha uma história sendo costurada de novo, só que dessa vez, com linha firme, duas vidas se encararam com a alma nua. Tem gente que a gente não esquece, mesmo que o tempo tente apagar, mesmo que o mundo diga que acabou. Vera acordou devagar naquela manhã. Estava deitada num quarto limpo, cheiroso e silencioso. Não era sua kitnet, nem o banco da estação. Era um quarto de hóspedes no apartamento de Antônio, e ela custou a acreditar. "Onde é que eu tô?" perguntou com a voz rouca. "Na minha casa, mas só até você ter a sua de volta", respondeu ele trazendo um copo d'água. Ela se sentou. Olhou em volta. Lençol branco, janela com vista,
vaso com flor viva. Eu não devia estar aqui, murmurou. Devia sim, aqui ou em qualquer lugar onde exista dignidade. Ele respondeu sério. Você tá com pena? Não, tô com vergonha. E isso é bem pior. Ela não respondeu. Abaixou os olhos. Foi quando o choro de bebê veio do outro cômodo. Vera se levantou num pulo, mas ele colocou a mão no ombro dela. Tá tudo bem. Ele dormiu no meu colo a noite inteira. Tossiu, mas tá melhor. A pediatra veio de madrugada. Você chamou o médico? Ela perguntou como se aquilo fosse coisa de outro planeta. Chamei e pedi para verificar tudo, inclusive o exame de DNA. Ela travou. Ficou muda por alguns segundos. E o resultado? Ele não respondeu de imediato. Foi até a gaveta, pegou um envelope, estendeu para ela. Eu ainda não abri, porque se esse papel for o que vai mudar o que eu sinto, então eu não mereço sentir nada. Ela ficou olhando. E quer que eu leia? Ele perguntou. Ela assentiu. Ele abriu, leu em silêncio. Depois levantou os olhos e disse: é meu filho. O mundo dela desabou. Ela sentou no chão, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como quem espera perdão há anos e de repente escuta. Você estava certa o tempo todo. Eu achei que fosse um castigo. Achei que Deus tinha me mandado esse menino para eu aprender a ser invisível. Ele se ajoelhou, tocou o rosto dela. Deus não manda castigo. Ele manda missão e às vezes disfarça de dor. Foi então que a porta se abriu e o menino entrou caminhando torto, ainda meio fraco, com uma fraldinha nas mãos, a mesma fralda costurada com sangue. Ele estendeu para ela sorrindo. Mamãe. Ela pegou, olhou a costura, olhou para o menino e algo nela se costurou de volta. Sabe qual foi a primeira palavra que ele falou? Ela sussurrou, olhando para o Antônio. Qual? Fio. Fio. Sim, porque ele me via costurar e dizia, fio, fio. Eu achava que era o pano, mas agora eu sei. Era ele me chamando pelo nome que eu tinha esquecido. Antônio sorriu com lágrimas nos olhos. Então agora ele tem 2 fios, o da linha e o do sangue. Vera pegou o menino no colo. Ele encostou o rosto no pescoço dela e sussurrou. Quente, mamãe. Ela fechou os olhos, porque fazia muito tempo que alguém não a chamava assim, com calor. E naquele instante, sem precisar de juiz, contrato nem assinatura, ela sabia. Agora, eles eram uma família. Tem verdade que dorme em gaveta, mas quando acorda, não tem quem consiga segurar. Era segunda-feira e o prédio da AL Tecidos estava lotado de imprensa, câmeras, microfones, repórteres curiosos feito abelhas em volta de melado podre. A notícia já tinha vazado. Multimilionário reconhece filho com costureira e reabre caso de plágio histórico na moda brasileira. Nos bastidores, os advogados corriam feito barata em cozinha acesa. E Vera estava ali, de pé, com uma saia simples, uma blusa remendada e um crachá de visitante pendurado no peito, mas com a cabeça erguida. E um filho nos braços. Antônio caminhava ao lado dela. Você não precisa fazer isso, disse ele, preocupado. Preciso sim, porque eu passei a vida sendo alguém que sumiu. Agora é minha vez de aparecer. Ela respondeu com os olhos firmes. Entraram na sala principal da coletiva. Do outro lado da mesa, os acionistas antigos da empresa. Gente que torcia o nariz para pobre, mas estendia a mão para cheque. Um deles, o mais velho, cochichou. Isso é suicídio corporativo. Mas o microfone já estava ligado. Antônio olhou para Vera. Ela assentiu. Então ele começou. Senhoras e senhores, a verdade é uma costura mal feita. Cedo ou tarde, arrebenta. E hoje a gente vai costurar o que foi rasgado. Vera respirou fundo. Eu sou Vera Moretti, costureira, ex-estilista invisível e mãe. Durante anos, meus desenhos foram desfilados com o nome de outras mulheres. E durante anos, eu calei, porque me ensinaram que pobre agradece até quando é roubado. A sala ficou muda. Mas agora, eu não calo mais. Um jornalista levantou. Senhora Vera, é verdade que a senhora tem um filho com o senhor Antônio? Ela olhou para Antônio. Ele respondeu. Sim,
E só descobri porque minha ex-mulher deixou um bilhete no fim da vida. Um bilhete que dizia: "O que você perdeu está costurando fraldas com sangue." Outro jornalista perguntou: "O senhor vai reconhecer legalmente?" "Já reconheci, mas o mais importante, quero que ele cresça sabendo quem é a mãe dele. Uma mulher que sobreviveu à indiferença, à fome, ao apagamento e que agora vai ser chamada pelo nome." Nesse momento, um dos antigos diretores se levantou, vermelho. "Isso é uma palhaçada. A empresa não pode se responsabilizar por erros de 10 anos atrás." Vera olhou para ele e respondeu com calma: "A empresa não precisa. A história já se encarregou." Outro advogado tentou interromper, mas Antônio levantou a mão. "Já preparei o que tinha que preparar. Todo o lucro gerado pelas coleções que usaram os croques dela será transferido para um fundo no nome dela. O reconhecimento oficial já está em cartório e a marca vai mudar de nome." Todos arregalaram os olhos. "Como assim?" perguntou um jornalista. "A partir de hoje, a AL Tecidos passa a se chamar Casa Moretti." A multidão aplaudiu. Vera caiu no choro. "Eu não acredito." "Acredite, porque agora você não é mais um rascunho. Você é a assinatura," ele disse com voz embargada. No fim da coletiva, enquanto todos saíam, uma jornalista jovem se aproximou. "Dona Vera, posso tirar uma foto sua com seu filho?" Ela olhou para o menino, que agora segurava um lápis de cor e rabiscava um papel no chão. "Claro, mas espera um pouco." Pegou a fraldinha remendada, dobrou com cuidado, colocou nos ombros como se fosse um xale. "Pronto, agora sim." A foto foi tirada e estampou capas de jornais com a legenda. Ela costurou com sangue e bordou seu próprio nome na história. Tem recomeço que não precisa de fogos. Precisa só de silêncio e de chão firme para pisar. 2 meses depois da coletiva, Vera andava devagar por um espaço enorme, cheio de máquinas de costura novinhas, mesas largas, linhas coloridas e janelas abertas para o mundo. Era o antigo galpão da AL Tecidos, agora rebatizado, pintado, reestruturado. Acima da entrada, uma placa nova: Casa Moretti, Escola Livre de Corte e Costura para Mulheres. Ela olhava tudo com os olhos marejados. "Você não está emocionada, né?" brincou Antônio, surgindo atrás dela com um café na mão. "Tô tentando não parecer boba", disse, sorrindo tímida. "Se for para parecer alguma coisa, que seja histórica, porque essa casa aqui agora é sua." Ele respondeu, oferecendo a xícara. Na parede, o quadro com o primeiro croquis. Abaixo dele, uma frase bordada à mão: "Toda linha leva a algum lugar. Até aqui começa rasgando." Do outro lado do salão, várias mulheres costuravam juntas. Jovens, idosas, mães com crianças pequenas, gente que, como Vera, um dia também ouviu: "Isso não é para você." Mas agora era. E o mais bonito é que nenhuma costura era feita só com pano. Cada ponto ali carregava história, sobrevivência, raiva canalizada em arte. No fundo do galpão, uma porta de vidro levava à creche. Sim, uma creche, porque Vera fez questão. Não dá para ensinar uma mulher a costurar se o filho dela está chorando sozinho numa kitnet. Lá dentro, o menino corria com outras crianças, ria e de vez em quando corria até o vidro para acenar para a mãe do outro lado. Vera encostou a mão no vidro, sorriu. E por um instante lembrou de quando ele quase não tinha onde dormir. Agora tinha sala, tinha comida, tinha nome e, o mais importante, tinha orgulho. Antônio se aproximou. "O que foi?" "Nada. É que eu achei que nunca ia viver isso. E agora vive, porque você não pediu favor. Você tomou de volta o que sempre foi seu." Ela olhou nos olhos dele. "E você? Como tá?" Ele suspirou, tentando desamarrar a alma, porque a gente passa a vida costurando mentira, né? Para parecer que é forte. Mas no fim, o que segura a gente de pé é o que foi costurado de verdade. Ela colocou a mão no peito dele. "E você tem o que aí dentro? Linha de algodão ou de aço?" Ele deu risada. "Hoje, acho que é linha de costureira, forte, invisível e que segura tudo sem ninguém ver."
Ela riu também. E por um instante ficaram os dois ali, em silêncio, até que uma das alunas gritou do fundo: "Professora Vera, a máquina travou!" Ela sorriu. "Já volto", disse para Antônio, caminhando firme até o problema. Ele ficou olhando e pensou: ela nasceu para isso. Não para pedir perdão, mas para ensinar o mundo a remendar o que rasgou. Na saída, olhou para o letreiro de novo. Casa Moretti. Casa, porque agora ela tinha um lar. Moretti. Porque o nome dela finalmente valia mais que um aluguel atrasado. E dentro daquela casa, cada mulher era uma agulha viva, costurando o próprio destino, uma linha por vez. Tem linha que parece pequena, sem valor, mas quando arrebenta, é ela que derruba a roupa inteira. A história de Vera podia ter terminado num despejo, num enterro, num bilhete rasgado, mas terminou em algo muito mais raro: justiça. E não foi justiça de tribunal, não. Foi daquelas que vem devagar, feito ponto invisível na bainha do tempo. Hoje, se você passar pela rua São Vicente, vai ver um prédio antigo, reformado, cheio de cor e vida. É a Casa Moretti. Lá dentro, as máquinas de costura ronronam como bichos domesticados e as mulheres falam alto, porque agora podem. Na sala de recepção, um mural com retratos. E no meio deles, o de Vera, com a legenda: ela costurou com sangue, mas nunca costurou mentira. O menino cresceu, estuda, brinca. Diz que vai ser estilista ou astronauta, ou os dois. E Antônio? Bom, Antônio virou aquilo que nunca imaginou ser: presente. Presente no café da manhã, presente na reunião de pais, presente no cheiro do pano novo que Vera cria a cada semana. Ele não queria redenção. Ele só queria consertar o que tinha rasgado com as próprias mãos. E conseguiu. Mas o mais bonito dessa história não está no nome da empresa, nem nos jornais. Está no detalhe. No cantinho da etiqueta das roupas da Casa Moretti, bordado com linha dourada, vem escrito: feita com dignidade, costurada por quem nunca desistiu. Porque no fim das contas, é isso que sustenta uma alma. Não é luxo, não é fama. É saber que, por mais que o mundo te dobre, te rasgue, te jogue no lixo, tem sempre alguém em algum canto disposto a te remendar com cuidado. A vida é costura fina, meu filho. E tem gente que, mesmo com o dedo sangrando, não larga a agulha. Se você chegou até aqui, me diz uma coisa: quantas Veras Morettis você já viu passar por aí, sem nome, sem casa, sem história? Pois então, que esse caos sirva de lembrança. Nunca subestime alguém que costura em silêncio, porque às vezes é ela que segura o pano onde você pisa. Toda família tem uma caixa guardada no alto do armário, daquelas que ninguém mexe, não por falta de curiosidade, mas por medo do que pode estar lá dentro. E foi numa tarde nublada, enquanto Vera organizava as doações no fundo da Casa Moretti, que encontrou a dela. Um baú pequeno, forrado com tecido floral, já desbotado. Ela reconheceu na hora. Era da mãe dela. Abriu devagar. Lá dentro, cartas, fotos e um envelope com o nome escrito à caneta: Antônio Leal, confidencial. Ela sentiu um frio na espinha. Sentou. Abriu. Era uma carta antiga, manchada, dobrada muitas vezes. A caligrafia era da mãe dela. Antônio, se um dia esta carta chegar até você, é porque o mundo deu voltas demais. Preciso te contar algo que escondi da minha filha e de você. Vera arregalou os olhos. Continuou lendo. Quando Vera ficou grávida, ela não sabia, mas eu sabia. Ela achava que tinha perdido o bebê, mas na verdade o bebê foi retirado. Ela sentiu o chão sumir. Foi sua esposa quem apareceu aqui, na minha porta, com dinheiro e promessas. Disse que era para proteger a carreira da minha filha, que era para evitar escândalo, mas depois sumiu. E meses depois, o bebê apareceu novamente, em outra situação, uma adoção sem registro, um esquecimento em frente a um orfanato. Vera tapou a boca. As lágrimas começaram a cair. Fiz o que pude. Peguei de volta. Criei como neto, mas nunca contei.
Agora é com vocês. Consertem o que puderem. Ela ficou imóvel. Minutos depois, Antônio chegou na sala, sorridente. Vera, tem uma moça querendo doar tecidos que eram da avó dela. Pensei em você pra... Parou ao ver o rosto dela. O que foi? Ela estendeu a carta. Ele leu e caiu na cadeira. Minha ex... Ela mentiu pra mim. Pra você. Pra todo mundo. Ela roubou meu filho. Me arrancou uma vida inteira. Sussurrou Vera, sem conseguir levantar os olhos. Mas agora ele voltou. Ela chorava. Não, ele nunca foi embora. Eu que costurei tudo sozinha. E só agora percebi que você também estava preso nesse ponto. Ele segurou a mão dela. Então agora a gente costura junto, ponto por ponto, nem que leve o resto da vida. Ela assentiu. E naquele baú antigo, onde a mentira dormia, nasceu o começo de um legado verdadeiro. Tem pergunta que vem pequena, mas quando entra no peito, vira terremoto. Era domingo de manhã. O sol batia suave pela janela da nova casa onde Vera e o filho moravam. Uma casa simples, mas viva. Paredes brancas, cheiro de café e barulho de panela com água fervendo. O menino estava no chão da sala, colorindo um desenho com lápis de cera. Mamãe, ele chamou. Oi, meu amor. Por que eu tenho 2 sobrenomes e meus amigos só têm um? Ela parou. O coração apertou. Como assim? Ele mostrou o caderno. Lá estava escrito, com letra torta de criança, Lorenzo Moretti Leal. Na escola, me perguntaram por que meu nome é grande e por que eu não morava com meu pai antes. Silêncio. Vera sentou no chão, encostou as costas na parede. Olhou o filho nos olhos. Filho, tem coisas na vida que a gente demora para entender e tem outras que nem adulto entende direito. Ele continuava sério. Mas eu posso contar a verdade, porque você é corajoso, né? Ele assentiu, orgulhoso. Então escuta, quando você nasceu aconteceu uma grande confusão. A mamãe foi enganada, te tiraram de mim por um tempo, mas depois Deus deu um jeito de trazer você de volta e de trazer o papai também. Então o papai também não sabia? Não, ele também foi enganado e chorou quando soube. O menino ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou, e agora a gente é o quê? Vera sorriu com os olhos molhados. Agora a gente é verdade. No mesmo dia, Antônio chegou com um envelope. Notícia boa. Consegui garantir uma bolsa completa para ele numa escola de arte. Escola de arte? Vera arregalou os olhos. Sim, eles têm aulas de desenho, pintura, teatro, e ele já desenha vestido melhor que muito adulto. Dá disse, piscando para o menino. O menino correu e abraçou ele. Obrigado, pai. Era a primeira vez que ele dizia aquilo. Antônio congelou por um instante. Depois ajoelhou. Você pode me chamar assim. Só se quiser, tá? Eu não quero forçar. O menino sorriu. Mas você é, e papai costura melhor que a mamãe. Todos riram. Mas Vera sabia que naquele sorriso infantil morava uma escolha. E ela fez a dela também. Na mesma semana, foi até o cartório. Pediu a inclusão oficial do nome Leal no registro dele, sem apagar o Moretti, porque agora ele era os 2, costurado com 2 linhas diferentes, mas da mesma cor. Tem palco que não é para brilhar, é para sarar. E naquela noite, o salão principal da Fundação Municipal de Cultura estava lotado. Cadeiras alinhadas, holofotes posicionados, passarela pronta. Mas o desfile não era só de moda, era de história. Primeiro desfile oficial da Casa Moretti. Tema: Pontos Invisíveis. Vera estava nos bastidores, mãos frias, coração em disparo, vestida de preto com um broche dourado no formato de agulha. Antônio a observava de longe. Nervosa? Assustada. Por quê? Porque agora não tem mais véu. Agora é tudo pele. Ela respirou fundo. Você trouxe o que eu pedi? Tá aqui. Ele respondeu entregando uma pequena caixa forrada de veludo. Ela abriu. Lá dentro, o vestido, aquele do croquis roubado, aquele que foi rasgado, aquele que começou a história, mas agora refeito,
costurado pelas alunas da casa, com tecido reciclado, renda bordada à mão e uma frase por dentro da barra: "Eu existo, e isso já é desfile o bastante." Vera sorriu com os olhos cheios. Lá fora, a plateia murmurava, ansiosa. Lorenzo, o filho, estava na primeira fila, com o uniforme da escola nova e o caderno de desenhos no colo. Antônio sentou ao lado dele. Preparado para ver a mamãe brilhar? Ela sempre brilha. Mas hoje tem luz em cima, disse o menino com sabedoria de gente grande. As luzes se apagaram. Começou a música, baixa, densa, feita de sopro e batida de costura. As modelos entraram, cada uma representando uma mulher invisível. Tecidos simples, mas com cortes geniais. Bolsos que escondiam cartas, bainhas que guardavam palavras. Era roupa com alma. O público aplaudia, mas o final era ela, Vera, desfilando, sozinha, com o vestido da dor transformado em armadura de beleza. Cabelo preso, rosto limpo, andar firme. No peito, uma linha vermelha bordada em forma de coração. Todos se levantaram. O teatro veio abaixo. Ela parou no centro da passarela, olhou para a plateia, depois para o alto, depois para o filho, e estendeu a mão. Lorenzo correu até ela, subiu no palco. A plateia silenciou. "Quer falar alguma coisa, filho?" Ela perguntou, ajoelhando. Ele pegou o microfone e disse: "A mamãe me costurou com amor, e o papai remendou o que sobrou." Choro, aplausos. E um novo ponto se fechou, ali, no palco onde ninguém imaginava que ela um dia pisaria. Tem história que termina, mas tem outras que começam ali mesmo, no fim. E depois daquele desfile, que rodou televisão, internet, jornal e coração, a Casa Moretti virou símbolo. Não era só um ateliê, era um abrigo, um altar de dignidade. Chegavam mulheres de todos os cantos, algumas com filhos no colo, outras com o olhar perdido, outras com a alma tão rasgada que parecia que nem costura dava conta. Mas bastava entrar e ouvir Vera dizer: "Aqui ninguém pede desculpa por existir. Aqui a gente aprende a se vestir de volta." A primeira turma formada teve diploma e tudo. Mulheres que antes costuravam pano de chão, agora assinavam peças que seriam vendidas em feiras de moda consciente no exterior. E o mais bonito, os lucros voltavam para elas. Mas o que mais crescia ali era algo invisível: autoestima, pertencimento, nome. Cada aluna escolhia um nome simbólico para bordar em sua peça final. Não precisava ser o da certidão, podia ser o nome que queria ter, ou aquele que escutava quando ainda era criança. Surgiram vestidos assinados por Esperança, Dona Zefa, Mãe da Lara, Recomeço, Semente e Vera. Ela bordava o dela com uma letra só, V, porque não precisava mais explicar. Certo dia, numa dessas oficinas, uma jovem chamada Jamile se aproximou. "Professora Vera, diga, Flor, a senhora lembra da favela do Arco-Íris, aquela perto do Brás?" "Lembro. Meu primeiro ponto de venda foi lá. Minha mãe te conheceu. Ela dizia que a senhora vendia pano, mas entregava coragem, que falava olhando nos olhos." Vera sorriu. "E onde está sua mãe agora?" Jamile baixou a cabeça. "Partiu, mas deixou a última linha costurada no meu caderno. Se um dia encontrar Vera, diz que ela me salvou mesmo sem saber." Vera abraçou a menina, forte, como quem remenda algo que rasgou décadas atrás. Enquanto isso, Lorenzo, agora com 8 anos, fazia seu primeiro desenho de coleção. Era simples, um casaco com bolso grande e capuz. Antônio perguntou: "Para quem é esse?" "Para quem mora na rua. Assim pode guardar comida e se cobrir quando chover." "Você quer fazer moda para gente rica, filho?" "Quero fazer para quem nunca teve, igual a mamãe fazia." Antônio sorriu. "Você puxou a linha certa." No fundo da casa, uma parede começou a se encher de molduras. Cada moldura, uma ex-aluna. Cada foto, um sorriso. E, acima de todas, uma frase bordada à mão por Vera: "A roupa não muda o mundo, mas a mulher que a costura, sim."
E assim, o que começou com uma cobrança virou uma revolução silenciosa, feita de pano, dor, sangue e amor de sobra. Tem gente que morre em silêncio, e tem gente que vive tão forte que nem a morte tem coragem de costurar o fim. Anos se passaram. A Casa Moretti cresceu, ganhou filiais, parcerias. Virou exemplo em universidades, pauta em conferência, estudo de caso em gestão com propósito. Mas continuava com alma de kitnet. Toda sexta-feira, Vera limpava a sala principal com as próprias mãos. Não porque precisava, mas porque dizia que o chão também precisava lembrar de onde tudo começou. Antônio, agora aposentado dos negócios, era o encarregado de café e riso. Chegava cedo, varria a calçada e fazia piada com as novas alunas. Se a costura sair torta, a culpa é do cafezinho forte demais. Lorenzo cresceu. Virou o que sempre foi, um artista de alma. Desenhava roupas e escrevia poesia. Fez seu primeiro desfile aos 17 e dedicou à mãe, a mulher que me costurou com sangue e paciência. Na plateia, Vera chorava com o coração estufado de orgulho. E ao lado dela, várias outras mulheres, que um dia também foram costureiras invisíveis. E agora eram nomes assinados em revistas de verdade. Certo dia, num fim de tarde silencioso, Vera foi até o galpão, sozinha. Sentou-se em frente à máquina antiga, a primeira que a casa recebeu como doação. Colocou linha, tecidos, e começou a costurar, sem molde, sem pressa, como quem fecha um ciclo com as próprias mãos. Do lado, um diário. Nele, escreveu: "Se um dia eu partir, não quero flores. Quero que repassem meus moldes, que doem minhas linhas, que alguém use a minha agulha e que o menino que criei continue costurando esperança." Fechou o caderno, sorriu e naquele dia adormeceu com a cabeça sobre a máquina, em paz. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como quem já sabia. Encontraram Vera ali, com a mão ainda pousada sobre o tecido. O ponto final da costura ainda fresco. O último vestido pronto. No bolso do vestido, um bilhete. Feito por Vera Moretti. Costurado com fé, costurado com fome, costurado com futuro. O enterro foi simples, mas o cortejo era feito de mulheres com linha no bolso e nome na alma. E no final da cerimônia, Lorenzo pediu a palavra. Disse assim: "Muita gente pensa que minha mãe morreu costurando, mas não. Ela morreu sendo costurada pela própria história. Cada ponto dela é um passo nosso." E apontou para o céu. "E se algum dia vocês olharem para cima e virem uma estrela tremendo, é só a mamãe tentando bordar um cobertor para quem ainda dorme na rua." Silêncio, lágrimas e um aplauso que não vinha das mãos, vinha do peito. Tem causo que não dá vontade de terminar. Mas a vida, meu filho, também precisa de ponto final. Só que o segredo é saber costurar esse ponto com linha de recomeço. Porque enquanto houver dor, pano, criança e esperança, sempre vai ter alguém com a mão calejada segurando a agulha. E que bom que agora a etiqueta já vem com o nome certo. Gostou dessa história, hein? Então comenta aqui embaixo, diz o que mais te tocou nesse causo. Deixa seu curtir para fortalecer o canal. E se inscreve para não perder a próxima história que o vovô Rico vai te contar. Até lá, cuida do seu pano, porque o mundo anda rasgando gente demais. Do seu vovô.